Olá, aqui é o Leandro do Aquarismo Aprendiz. Sejam todos bem-vindos a esse fascinante mundo do aquarismo. Hoje vou estar falando um pouco sobre como montar um aquário de água doce. Com essa inúmera variedade de plantas e peixes que existentes hoje em dia, dá pra gente como se fosse montar um pedaço da natureza dentro da casa da gente. Ter um aquário não é complicado. Você precisa ter apenas uma dose de paciência e dedicação. Antes de você estar montando o seu aquário, procure se decidir se você vai querer um aquário comunitário ou de alguma espécie específica, para você estar sabendo o pH que vai utilizar, a temperatura, plantas que vai utilizar. Existem outros fatores também que você vai ficar sabendo em seguida. O primeiro passo a decidir é onde vai ficar o aquário. Prefira locais sem luz solar direta e escolha um lugar com tomadas próximas para estar facilitando o manuseio. O móvel deve ter sua base estável e segura, pois depois de montado ele acaba dobrando o peso e o lugar deve estar livre de obstáculos para estar facilitando a sua manutenção. As medidas do aquário é a seguinte, quanto maior for o aquário, melhor, porque maior vai ser sua estabilidade química. Procure fugir daqueles aquários muito pequenos. As medidas padrão são o que? 40, 50, 100 litros. Para o iniciante, isso está bom. Só evite aqueles aquários muito pequenos. Filtro. O filtro mais comum e fácil de usar é aquele que fica atrás do aquário, o chamado Wang-On. Não se perca em meio a tantas opções e tecnologias. O importante no filtro é que ele ofereça filtragem mecânica, química e biológica. Só pegue um filtro mais avançado se souber o que está fazendo. E o importante no filtro é que ele circule a água pelo menos 5 vezes o volume total do aquário. Por exemplo, se o aquário tem 50 litros, ele tem que filtrar aquela água no mínimo 250 litros por hora. No extrato você deve utilizar cascalho ou areia de rio. Deve dar aproximadamente 5 a 10 centímetros de altura. Isso ajuda na saúde do aquário e ajuda os peixes a se orientarem dentro do aquário. Uma dica, só evite de usar aquelas pedrinhas coloridas, porque com o tempo ela solta determinadas substâncias e ela acaba indo para a água e com o tempo acaba prejudicando a saúde dos peixes. O aquecedor com termostato ele é indispensável para quem mora em regiões onde a temperatura costuma cair bastante, principalmente à noite. Ele nada mais faz do que manter a água do aquário numa temperatura constante. Por exemplo, se você regulou o termostato para trabalhar em 25 graus, a hora que a água do aquário cair para uma temperatura de 24 graus, ele vai fazer o quê? Ele vai acionar sozinho, fazendo a água voltar para os 25 graus, por isso ele é indispensável para um aquário. A iluminação depende muito do tipo de aquário que você vai ter. Num aquário plantado, por exemplo, ele requer uma iluminação maior do que num aquário somente de peixes. A regra básica geralmente é 1 watt por litro de água. Mas isso, como eu falei, depende do aquário. Agora, se for um aquário plantado, é capaz que ele requer mais. Por isso, muitos iniciantes no hobby aderem a plantas de plástico, por
não precisar de tanta iluminação. Devemos ter cuidado na hora de escolher a decoração do aquário, pois pedras, rochas interferem no pH da água. Por isso devemos, na hora de comprar, escolher pedras neutras, que não interferem no pH da água. As pedras têm o poder de estar alcalinizando a água e nunca acidificando. Quem faz esse efeito de acidificar a água são os troncos, que também faz parte da decoração. Depois de você já tiver arrumado a decoração do aquário, as plantas, isso se você tiver, você deve estar enchendo ele com água para que fique até com 2,5 cm da borda do aquário. Você deve encher o reservatório do filtro e depois estar ligando ele na tomada. A água deve correr de forma suave e silenciosa após alguns minutos. Depois de um tempinho, você deve estar olhando a temperatura e se não há vazamentos e como está a circulação da água. O termostato ele se prende às paredes do aquário através de ventosas. Você deve instalar o aquecedor ao lado do filtro que espelhe a água. Assim a água vai ser aquecida de modo uniforme. Depois disso, é só você regular no aparelho a temperatura que deseja, conforme for a sua necessidade, né? Só que nunca ligue o aparelho na tomada sem o aparelho estar totalmente submerso, senão você vai ter grande chance de estar queimando o aparelho. A água da torneira vem com cloro e outros resíduos químicos que podem acabar matando os peixes. Você deve adicionar o anticloro de acordo com as instruções que vem na embalagem. E é nessa hora que você deve adicionar catalisadores para bactérias benéficas. E deixar a água do aquário circular, que é a famosa ciclagem. Você deve deixar a água circular com todos os equipamentos funcionando, como o aquecedor, o filtro. Essa é a maneira mais humana de estar desenvolvendo as bactérias benéficas que todo o aquário precisa ter. Este ciclo leva mais ou menos de 2 semanas a 1 mês e meio para se completar. E neste tempo você não deve introduzir peixe algum. Durante este período você deve medir as propriedades de pH, concentração de amônia, nitrito e nitrato. Quando esses números tiverem subido bastante e caírem ao zero, estará completado o ciclo do nitrogênio inicial e estará pronto para receber os seus peixes. Bom, gente, por enquanto é só. Eu peço a colaboração de vocês para que vocês se inscrevam no canal, dê um like. Bom, por enquanto é só. Em breve estarei adicionando mais vídeos. Tchau.